escrito, ainda não publiquei, mas eu vou estar destacando um tópico de um capítulo que chama-se esse tópico Um Caminho Melhor, porque é uma proposta dentro do escrito do meu trabalho, é uma proposta, já finalizando esse trabalho, uma proposta para a igreja evangélica caminhar numa perspectiva mais bíblica, é até uma coisa assim bem branda, né? Uma perspectiva mais bíblica em muitos segmentos. Porque a gente vai perceber, a gente percebe também pelas notícias, pela mídia, pelas informações, pelas perguntas que as pessoas nos fazem, por aquilo que o senso comum apresenta de ser o estereótipo de evangelho e de evangélico. É um tema muito recorrente a mim, por exemplo, a perspectiva de você que está aqui me ouvindo, para pensar e define hoje o que é o ser evangélico e o que é ser evangélico. Dependendo de quem ouve isso e dependendo de onde você cresceu, nasceu, ouviu falar do evangelho, ou que tipo de programa de televisão você vê, ou que tipo de crítica você tem ao segmento evangélico, você vai ver que é difícil demais definir o que é ser evangélico. Conquanto haja uma definição bíblica e uma definição teológica muito assertiva acerca desse tema, o que é ser evangélico hoje para as cabeças que estão aí e para quem nos ouve hoje? Uns dirão, ser evangélico é fazer aquelas campanhas do tipo daquelas igrejas que aparecem na televisão ensinando a gente a fazer isso. Outros dirão, ser evangélico é só pedir dinheiro nos cultos, nas pregações. Será que é só isso? Outros dirão, ser evangélico militar em causas sociais, ter identificação com ideologia A ou B, de direita ou de esquerda, progressismo ou conservadorismo. Você vê como hoje é difícil definir o que é evangelho e o que é ser evangélico. Então, nesse tópico, eu trato a partir desse tema, Um Caminho Melhor, que tem como base, mais uma vez, o livro do John Stott, Crer é Também Pensar. Então, para John Stott, esse tema, ele é para nós relevante porque ele trata do princípio. Ele diz que, em outras palavras, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, diferenciando de todos os demais seres viventes, animais. Então, ele, o homem, fora o único criado com capacidade de pensar racionalmente e de se relacionar com Deus. Então, nós temos a evidência deste fato a partir dos relatos de Gênesis 2 e Gênesis 3, onde, a despeito dos animais, Deus se comunica com o homem, a coroa de sua criação. Então, esse pressuposto de racionalidade, estou dizendo isso para a gente chegar no tema da questão da razão e da fé, no que diz a pregação e no que diz o entendimento do Evangelho. Então, esse pressuposto de racionalidade do homem é admitido em toda a Escritura. E é sobre este mesmo fato que a própria ciência, por exemplo, apoia o argumento de que o homem é diferente de todos os demais animais. Nós aprendemos na escola, no passado, que o homem, embora biblicamente a definição seja diferente, porque nas Escrituras Deus cria os animais e o homem é uma categoria à parte, o homem é ensinado dentro das nossas cadeiras de biologia que é o único animal racional. Pelo menos na época que eu estudei era assim, né? O que é o homem? O homem é o único animal racional. Na categoria dos animais, ele é tido como animal racional e é isso que o diferencia. A Escritura diferencia o homem pelo fato de ele ser homem e não ser contado como animais nesse sentido.
É sobre esse mesmo fato, então, que, como eu disse, né, a ciência apoia o argumento de que o homem é diferente de todos os outros demais animais. Por conseguinte, deve-se supor que este também deve se comportar de maneira diferente. O homem, até do ponto de vista científico, se ele é racional, deve se comportar de forma diferente. Como se daria isso? John Stott, então, responde utilizando o seguinte texto bíblico: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. Em consequência, abre aspas, né, o homem é escarnecido e repreendido quando o seu comportamento é mais bestial que humano. Eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal, era como irracional a tua presença, outro texto bíblico, e quando a conduta de animais é mais humana que de alguns seres humanos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, Stott diz que é óbvio, em outras palavras, que a expressão utilizada por ele é culto racional, não culto racionalista, ou culto à razão. E a gente vai ver que são dois grandes problemas que a gente pode ter. Conquanto a proposta hoje seja falar do irracionalismo ou da ideia da anti-intelectualidade no âmbito da fé, um outro problema, só que na ponta extrema do outro, na ponta do outro extremo, é o hiperintelectualismo no âmbito da fé. Existem segmentos que a gente sabe que desprezam o uso da razão, desprezam o uso do intelecto no âmbito da fé, mas existem outros segmentos que para eles praticamente a fé se resume a um intelectualismo e a todo um conjunto de conhecimento ideológico, político, histórico, desprezando a transcendência em Jesus Cristo, que é o alvo primordial da nossa fé. Então, ele diz assim: é óbvio que a expressão utilizada por ele é culto racional e não racionalista, ou mesmo culto à razão. Ou seja, se Deus se comunica com os seus seres em bases racionais e inteligíveis, afinal este é o primeiro princípio da comunicação, espera que estes, o ser humano, os homens, façam o mesmo entre si e para com ele. Isso não tem de suprimir necessariamente o momento quando o Espírito nos ajuda com gemidos inexprimíveis, pois não sabemos orar como convém, nem o fato de falarmos em novas línguas ou línguas estranhas, conforme seja a sua forma de compreender esse aspecto da vida cristã, trazendo para o lado da edificação pessoal. Entretanto, não se pode adotar um tipo de filosofia de vida cristã que despreza o uso do intelecto no culto, como quis certa vez em uma crítica um membro da igreja do ministro americano Rufus M. Jones. Isso é uma citação do livro do John Stott, onde ele diz assim, abre aspas: quando vou à igreja, sinto-me como se tivesse desenroscado a minha cabeça e a colocado por sob o assento, pois numa reunião religiosa não tenho necessidade alguma de usar o que se acha acima do meu colarinho. Para que usar a cabeça numa reunião religiosa? Tem muitos lugares em que se pensa assim: eu não preciso do meu cérebro para isso, para cultuar Deus. O culto é essencialmente sensitivo, místico. Eu tenho um pastor amigo que diz que o cristianismo é místico, e nesse caso eu teria que dizer misticista, mas eu diria que o cristianismo, a fé cristã, é transcendente, mas tem se tornado em alguns âmbitos uma fé completamente mística, porque o indivíduo
despreza o uso da razão, o uso do intelecto, o uso da compreensão, e ele simplesmente adota apenas a parte onde se sente. E aí é interessante porque em muitos desses lugares a máxima não é o que a palavra te confrontou hoje a realizar ou a mudar, ou a crer, ou a ser edificado, ou a ser consolado, ou a ser exortado, mas sobretudo se você sentiu. Você sentiu? Ah, eu senti. Sentiu o quê? Não sei dizer, mas eu senti. Foi uma bênção. Então, seguindo aqui o curso, não se pode adotar o tipo de filosofia, esse tipo de filosofia, né? E John Stott então conclui dizendo: prestar culto dessa forma, sem fazer uso da mente, certamente é o que se fazia na cidade pagã de Atenas, onde Paulo encontrou um altar dedicado ao Deus desconhecido. Mas essa forma de culto não serve para os cristãos. Nós não somos chamados para realizar um culto nesse porte. Também não somos chamados para realizar um culto, obviamente, racionalista, com desprezo das emoções, com desprezo do sentimento, com desprezo da sensação. Mas perceba que a relação entre sentimento, experiência e doutrina, ela tem que ser cada coisa colocada no seu devido lugar. O que baseia a vida cristã não pode ser a experiência. Se a experiência for a base da vida cristã, ela se torna uma fé subjetiva, fé cristã. A minha experiência pode ser diferente da sua. Deixa eu te dar um exemplo. Certa vez eu fui a um evento onde tinha apresentações artísticas de algumas igrejas. Durante aquele congresso também havia apresentações artísticas. E nessas apresentações existiram ao longo daqueles dias grupos de dança que faziam parte junto com ministérios de louvor. Eles estavam ali dançando no momento do louvor e da adoração. Em dado momento, num desses dias, a pessoa que era responsável, segundo eu entendi, era líder do grupo de dança, de um dos dias lá específicos, ela tomou o microfone e ela disse que enquanto estava orando naqueles dias para que Deus pudesse lhe confirmar que direção tomar, como realizar com satisfação aquela apresentação, o Senhor tinha colocado no coração dela o significado das bandeiras do Brasil, porque esse evento tinha alguma coisa do Brasil, o evangelismo do Brasil, alguma coisa do gênero. E ela disse que então verde, Deus havia lhe falado que o verde significava aquilo, o amarelo significava outra coisa, o azul outra coisa, todos simbolismos espirituais, uma coisa assim bastante espiritualizada. O que me chamou a atenção no primeiro momento foi que ela trouxe um significado completamente diferente para o qual aquelas cores foram estabelecidas para a nossa bandeira. Tem um motivo específico histórico. Você deve saber, o verde representa a imensidão do nosso país de dimensões continentais, com florestas tropicais e tudo mais, né? O amarelo riqueza, por aí vai. Então, isso já tinha me chamado a atenção, mas 2 dias depois tinha um outro grupo de louvor e adoração com um outro grupo de pessoas dançando. E por coincidência, eu não sei, ou fatalidade, a pessoa assumiu o microfone desse outro grupo, a mesma líder, dizendo que enquanto ela orava por aquele evento e tudo mais, Deus lhe havia dado uma interpretação um entendimento acerca das cores da bandeira do Brasil. O problema
é que o entendimento dela era diferente do entendimento da primeira 2 dias atrás, e ambas diferentes do entendimento pelo qual as cores da bandeira foram estabelecidas. A minha pergunta é: Deus falou com quem? Porque se a fé cristã é baseada nessa subjetividade, nessa experiência devocional, pessoal, a gente está roubado. Ela precisa ser baseada na Escritura, que é objetiva, é o que a Escritura diz, e não apenas o que ela diz, mas o que ela diz e com a sua interpretação correta, uma hermenêutica aplicada de forma correta. Então, continuando, John Stott diz: essa forma de culto não serve para os cristãos. Então, em parte, Stott sinaliza que tal antipatia à razão ou ao intelecto pode estar ligada ao fato de que parece haver uma confusão entre alguns termos. Por exemplo, o escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento, ou seja, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, e não que é uma crença ilógica em alguma coisa que não se pode provar. Tem gente que confunde os termos, porque a fé, mais uma vez, segundo Hebreus, é o firme fundamento, ou seja, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nesse sentido, a fé não é irracional, a fé é suprarracional. Eu falo sobre isso um pouquinho mais lá na frente. Ou seja, há circunstâncias em que a razão não dará conta na fé cristã, onde a fé precisará ir um passo a mais de onde a razão pode chegar. Vejamos, por exemplo, temas como a cristologia, a pessoa de Cristo, natureza hipostática de Cristo, sua humanidade, sua divindade, 2 naturezas residindo numa só pessoa, um só ser, 2 naturezas inconfundíveis, imutáveis, mas estão ali no único ser, sendo que esse ser não tem 2 mentes, pensa com a mente divina, a mente humana. Isso é um mistério na teologia, a encarnação de Jesus. Plenamente Deus, plenamente homem, sendo o que era, tornou-se o que não era, e assim o será para sempre. Era Deus plenamente, tornou-se plenamente homem, e assim o será para sempre. Isso supera a nossa capacidade de compreensão do ponto de vista da razão e da lógica, da filosofia. Porém, nós cremos e somos desafiados à Escritura a crer. Esse é o grande mistério da fé cristã. Jesus Cristo é Deus, tornou-se homem e pagou o preço dos nossos pecados. Então, sem dúvida, não há nada mais lógico e cheio de razão do que a fé, quando se conhece verdadeiramente o Deus das Escrituras. Isaías diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Jeremias diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Davi, o salmista, diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. E Abacuque, quando falou a despeito de todo o cenário contrário que poderia observar, disse assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar sobre os lugares altos. Então, portanto, nada mais lógico do que crer no Senhor aquele e crer nas Escrituras aquele que conhece Deus. Outra confusão parece estar no pensamento de que a fé e credulidade são a mesma coisa. Nesse sentido, é uma questão de termos, e o Stott explica isso. Ele diz assim: esses termos não são necessariamente sinônimos. Olha o que ele diz. Ele diz que fé não é credulidade, conquanto a gente possa discutir sobre isso.
fé é a propriedade daquele que crê e tudo mais, mas no aspecto daquilo que ele está falando aqui, há uma diferenciação. Ele diz: ser crédulo é ser ingênuo, completamente desprovido de qualquer crítica, sem discernimento, até mesmo irracional no que crê. Porém, é um imenso erro supor que a fé e a razão são incompatíveis. A fé e a visão são postas em oposição uma à outra nas Escrituras, mas nunca a fé e a razão. A fé e aquilo que se vê são colocados em oposição muitas vezes na Escritura. O indivíduo vê uma coisa, ele avalia determinada condição, e a fé na palavra de Deus muitas vezes é totalmente contrária à visão das circunstâncias, mas nunca à razão. Pelo contrário, a fé verdadeira, diz ele, é essencialmente racional, e eu diria novamente suprarracional, né? Porque se baseia no caráter e nas promessas de Deus. O crente em Cristo é alguém cuja mente medita e se firma nessas certezas, com base nas suas categorias do intelecto. E por fim, uma última divergência, ele diz assim: fé não é também pensamento positivo, ou mesmo otimismo. É muito comum no nosso meio, né? Às vezes a gente está triste, deprimido, chateado, fala alguma coisa, vem aquele irmão que tem uma perspectiva mais triunfalista, diz: que é isso, irmão? Não fala isso não, você vai atrair isso para a sua vida. Você tem que decretar, você tem que declarar que está tudo bem. E aí usa um texto lá de segundo Reis, o texto de Eliseu com a mulher que o filho morre, né? E Eliseu manda lá Geazi, pergunta para ela se vai tudo bem. Aí Geazi chega lá e diz assim: está tudo bem. Ela diz: está tudo bem. Aí se prega o quê? Está vendo só? Quando a situação estiver difícil, tem que dizer que está tudo bem. O pessoal só esquece de dizer que disse tudo bem para Geazi, porque Geazi podia resolver o problema. Mas quando chega aos pés de Eliseu, ela se lança, fala na cara de Eliseu: não te pedi filho nenhum. Olha o que você fez comigo, você me deu aquela alegria para me dar esse sofrimento agora, chora as pitangas lá com todas as forças aos pés de Eliseu. Não tinha nada de bom, não estava nada bem, né? Então, essa última divergência diz que a fé não é pensamento positivo e nem é otimismo. Com o ensino do pensamento positivo, ele diz assim: sendo cada vez mais amplamente difundido nos dias atuais, muitos destas... Agora olha só um parênteses aqui, rapidamente. Gente, esse livro parece que foi escrito mês passado, ou no início desse ano, e não foi. Porque esse negócio no Brasil agora é assim, você vai entender o que eu vou falar. Ele diz assim: cada vez mais amplamente difundido nos dias atuais, muitos desta geração pensam que podem mudar suas vidas apenas alterando suas atitudes mentais. Ou seja, você precisa reformular o seu mindset. Meu Deus do céu, parece que eu estou vendo um monte de pregador na internet hoje em dia. Você precisa reprogramar o seu mindset. É claro que para que o homem mude, precisa haver uma mudança de mentalidade, diz ele, John Stott. Mas advogar que o homem é o que pensa durante o dia todo parece ser inocente demais. Agora eu caminho para o fim, onde então eu proponho que compreensão é o método de Deus. Todas essas considerações encontram o seu maior valor quando o assunto é a pregação do Evangelho. Paulo argumenta sobre isso quando em Romanos 10 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, ele indaga o seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E conclui: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Logo,
Depreende-se do seu argumento que a proclamação deste Evangelho deve ser feita de modo inteligível e de conteúdo sólido, contrário ao que parece estar havendo hoje em dia, onde quem ouve não parece ter uma boa noção do que e por que está se decidindo. Entregue a sua vida a Jesus e a pessoa não sabe nem que Jesus é esse e nem como que o pregador chegou até ali. Então, muitos que estão se decidindo hoje se decidem sem saber direito por quê e do que eles estão sendo transformados. Porque o conteúdo não tem sido sólido, não tem sido inteligível, tem sido um conteúdo quase que irracional muitas vezes. Nesse sentido, então, termino aqui a minha fala dizendo da necessidade de que nós utilizemos e levemos a sério a utilização das categorias da razão e do nosso intelecto no nosso culto e na nossa vida cristã, sobretudo. Deus abençoe a todos.